Exato, o Coritiba tem 1% de chance, só é o 15º, o Avaí já tem 41 pontos, é o 16º, esse pode ser rebaixado, Figueirense, Vasco, Goiás, na zona do rebaixamento, Joinville já está, né, com o seu destino selado, já está na Série B. E aí as combinações... A vida é feita de escolhas. Escolhemos ser feliz, ter sucesso, rir e chorar. Você é o único que pode escolher o caminho a seguir. Eu fiz a minha escolha e posso ajudar você a fazer a sua. Meu nome é Diogo Esteves e esse é o canal Brasileiro na América. Bom, galera, espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou de ouvir a história desse grande homem que eu conheci aí há pouco tempo, o seu Lombardi. Já ouvi Lombardi, Lombardinho, Lombardi Júnior. Ele vai esclarecer um pouquinho essa história pra gente hoje. Mas, Lombardi, um prazer imenso ter você mais uma vez com a gente, viu? Muito obrigado por essa oportunidade, né? Porque eu falei que essa é a primeira rádio que eu tô conhecendo aqui nos Estados Unidos. E pra mim é um privilégio muito grande, não só de estar conhecendo uma rádio aqui nos Estados Unidos, mas também de estar conhecendo a rádio com esse grande homem, né? Então, pra mim é realmente muito bom. Nós acabamos de ter uma participação, ele, na verdade, teve uma participação na rádio em Boston, né? Exatamente. Ao vivo, vocês já puderam ver aí um pedacinho da participação dele. E, como eu falei, é uma experiência maravilhosa. Mas obrigado, Lombardi, mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço, Diogo, por estar sendo convidado por você para essa experiência legal da gente estar viajando, para conhecer a nossa rádio, né, e para conhecer esse ambiente, né, interno do rádio que a gente faz para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Para mim é um grande prazer. Você acertou no grande homem. Eu era maior, né? Agora eu tô grande. De maneira alguma. Uma das coisas que eles estão fazendo aqui é um trabalho muito interessante, porque o trabalho é muito mais focado em Massachusetts hoje, né? Mas vocês estão trazendo isso para a Flórida também, né? Isso que é o legal. Fala um pouquinho desse trabalho para nós, Lombardi. Exato. A nossa rádio é uma rádio que fala para a comunidade brasileira, né? Em Boston é uma rádio que já está consolidada. Tem uma audiência maravilhosa em Boston, Massachusetts, enfim. E aqui na Flórida, né, em Pompano Beach, o trabalho está numa fase inicial e está indo muito bem, né? A adesão é ótima, porque nós temos muitos brasileiros aqui no sul da Flórida, né? Então a gente fala aí para essas duas emissoras, que na verdade é uma empresa só, a nossa rádio, no sul da Flórida, e no 1570, como é chamado lá em Massachusetts, a nossa rádio, o Brasil mais perto de você. Esse é o nosso slogan para o pessoal que mora aqui há muito tempo, como você. Claro. Né? A gente fala de esporte, notícia. No meu caso, eu cuido da área jornalística do esporte, né? E a gente faz aí esse contato direto com o público. Para mim está sendo maravilhoso nessa experiência que eu estou tendo, né? Recém-chegado aqui nos Estados Unidos, eu esperava já fosse voltar assim para o rádio dos Estados Unidos falando para o público brasileiro, até porque o meu inglês é little bit. Como é que é? A little bit. A little bit. A gente vai fazer uma sessãozinha daqui a pouco de palavras em inglês para alguém que acabou de chegar aqui. O Lombardi vai contar um pouco da história dele para vocês também, mas a gente vai fazer uma sessão, vai ficar bem legal. Mas não, é muito legal. E o que eu tava falando para você, Lombardi, semana passada, é que a comunidade brasileira aqui em Orlando, na grande Orlando, é muito grande, né? Tem 65 mil brasileiros aí na média. E essa parte de rádio, de notícias e ter um conteúdo legal diariamente, a comunidade é muito carente disso, né? Muito, muito. Carece realmente de uma comunicação mais direta na cidade de Orlando, onde nós vivemos, né? Claro. Agora nós temos a nossa rádio no sul da Flórida. Na verdade, em Miami, a nossa rádio também chega, né? Não é de uma forma tão abrangente, mas enfim, é um trabalho que está começando. Agora, para Orlando, que tem uma certa distância, a gente coloca aí mais ou menos de 220 a 230 milhas, né? O sinal também ele se limita a chegar num determinado ponto, né? Para Orlando especificamente é muito mais carente. Então a gente está suprindo essa carência no sul da Flórida, na Central Florida, né? Onde nós vivemos. Eu acho que a gente poderia ter um canal assim como nós estamos fazendo, né? Na rádio, na nossa rádio, como já é feito já em Boston, para que Orlando pudesse ter, devido a essa demanda, né, de brasileiros, uma rádio para falar do trânsito, das coisas do cotidiano, dos classificados, porque é importante, né? Com certeza, eu acho que vocês estão vindo na hora certa, não tenho dúvidas. Ainda mais que esse trabalho todo que a gente está fazendo agora com o Brasileiro na América, né? O pessoal em casa que está assistindo aí sabe que é um trabalho muito focado para trazer os brasileiros para cá, mas trazer do jeito certo. E não só trazer, mas ter estrutura adequada para poder ajudar eles aqui, né? Exatamente. Então vocês estão vindo realmente na hora certa. Eu acho que o Brasileiro na América é o retrato fiel do que você está dizendo. Exatamente. Né? Dessa carência. Exatamente. Não só por um canal de internet,
também como pelo rádio, né? E televisão também. Claro. Né? Tem grandes novidades para vocês vindo logo ali. A gente vai. Essa só é a primeira de muitas viagens que nós vamos fazer junto ainda. Uma delas vai ser para Massachusetts, onde vocês vão conhecer mais dessa outra parte do programa que ele está conversando. Vai ficar realmente muito legal. O Diogo deixou um gancho aí, ó. Virão novidades, essa coisa toda. A nossa rádio tem a TV, que é a RIT, então, quer dizer, fica o gancho aí pro pessoal. Muita coisa vindo aí, pode ter certeza. Mas, Lombardi, fala um pouquinho da tua história do Brasil. Da onde saiu? Eu falei Lombardi, Lombardinho, Lombardi Júnior. Me fala um pouquinho o porquê. Artisticamente é Lombardi Júnior, mas os amigos chamam Lombardinho, alguns Lombardi, né? Outros, Luiz Fernando, aliás, é muito pouco. Luiz Fernando mais minha esposa mesmo, e olha lá. Quando você faz alguma coisa errada, imagino, né? Luiz Fernando? Muito por conta disso, é verdade. Olha só, desde que eu comecei a frequentar ambiente de rádio com meu saudoso pai, ele me levava, né, com ele pro estúdio. Eu tinha 5 anos de idade. Ele falava a hora certa e eu repetia. Entendi. Lombardinho, repita, porque ele era o Lombardi, né? O famoso Lombardi. É isso que eu ia falar. Explica quem que era o teu pai, né? Algumas pessoas nem sabem. Meu pai era o saudoso Lombardi do Silvio Santos, locutor muito famoso. É uma pessoa de quem eu sou suspeito de falar, não só por ser filho, mas por ser o grande, maior admirador do meu pai. Meu pai foi, para mim, a pessoa mais especial que eu conheci na minha vida. Me ensinou tudo, né? Uma pessoa que divide com a minha família, com todos da minha família, aquilo que eu sinto de maior prazer na minha vida, né? Um amor que eu tenho por ele, por toda a minha família. Meu pai é responsável por uma parte disso. Enfim, ele me levava para o rádio e me ensinava tudo. Que legal. Nós vamos inclusive colocar um clipe depois do pai dele aí, para vocês, todos vocês já ouviram uma vez, eu tenho certeza. Tava falando com a minha irmã esses dias, falei que tava indo viajar com você com o Lombardi. Ela falou, qual Lombardi? Eu falei, aquele do Silvio Santos, que chamava o Silvio Santos. Eu falei, ok. Eu vou colocar um clipezinho para vocês aí, para dar uma olhada. Exatamente. Nós temos algumas fotos aqui, eu trouxe, né, no meu material particular algumas fotos do meu pai. E a gente vai mostrar assim com o maior prazer, né? Hoje a imagem dele pode ser divulgada. Ele foi oculto durante muitos anos e vivia disso, né? Essa imagem que o Silvio Santos criou, agora todo mundo acessa a internet, né? E pode ver o Lombardi, que infelizmente ele já se foi, então já foi revelada a imagem do Lombardi. Então ele me ensinou literalmente tudo. No começo ele falava Lombardinho, porque era pequeno e tal. E aí ficou Lombardinho. Depois, né, quando eu comecei a trabalhar no FM, no AM, com jornalismo esportivo, aí nós tínhamos que criar um nome mais forte, né, para passar mais credibilidade. Claro. E aí o Lombardi Júnior foi adotado artisticamente. Que legal, que bacana. A história não é todo dia que você conhece pessoas desse calibre, imagina, né? Que isso. Realmente muito bom. E me fala um pouquinho, essa tua mudança para os Estados Unidos, por quê? Bom, é o seguinte... Tirando as razões óbvias, claro, né? É verdade. Quem está assistindo no Brasil, acho que deve se familiarizar facilmente com aquilo que eu vou dizer. O Brasil está numa situação muito complicada. Para se criar filho, eu tenho 3 filhos, um de 19, um de 16 e a minha caçula que tem 13. Né? Eu, minha esposa, minha mãe, meu pai se foi, minha mãe estava morando com a gente no Brasil. Minha família toda, de um modo geral. E nós víamos uma dificuldade imensa, né, de poder ter uma segurança adequada, né, para aquilo que pudesse confortar e tranquilizar a nossa família. Claro. Esse é um ponto assim crucial, né, que eu digo para você nesse momento. Outro ponto que a gente vinha analisando, eu trabalhava em rádio e televisão, e conversando com alguns economistas, né, jornalistas desta área, o pessoal falava de possíveis crises no Brasil e que o Brasil estava tomando um caminho, um rumo, né, que de repente seria letal, fatal para o país. Aquilo tudo foi entrando na minha cabeça. Né? Nós montamos um negócio. Eu sempre fui jornalista, sempre fui radialista, vivia do rádio. Graças a Deus eu tinha uma boa remuneração para isso, mas o meu pai dizia para mim: siga o exemplo do Silvio Santos. Sempre foi um homem de televisão, mas sempre foi um grande empresário. Faça alguma coisa à parte para você aumentar os seus negócios. Já visto Diogo Esteves, um grande empresário, um cara de 1001 utilidades, né? Que nem Bombril. Não, eu acho isso muito, eu acho isso muito bacana. Você é um cara safo. E isso é importantíssimo, né? Eu não tenho essa capacidade empresarial como você, porque eu sou jornalista. Mas eu tentei lá montar os meus negócios e no Brasil tudo que você monta não dá certo. Tem altos e baixos. Então, por conta disso, dessas dificuldades, eu comecei a planejar a minha vinda para os Estados Unidos. A minha família comprou a ideia, minha família é maravilhosa, nós somos muito unidos, né? E aos poucos a gente foi elaborando tudo para poder, né, de uma vez por todas, isso aconteceu agora em fevereiro de 2015, mudar de mala e cuia, como a gente fala no Brasil, para Orlando, onde a gente está até hoje. Fazer essa transição, né? Eu sempre falo pro pessoal que, e você já viu isso por experiência própria, né? Mas eu tô metade da minha vida aqui praticamente, né? Eu tenho 30 anos hoje, estou há 13 anos aqui nos Estados Unidos,
Mas os Estados Unidos é a terra que manda leite e mel. Não é questão de ser a melhor terra do mundo, nada disso. Mas eu digo a terra que manda leite e mel, especialmente para o empreendedor. Perfeito. Né? Porque pela história as histórias que eu ouço e pelo que meu pai me fala, no Brasil, mesmo que você queira fazer as coisas certas, você não consegue. Exatamente. Você precisa abrir um negócio, você precisa fazer alguma coisa para poder crescer como você quis fazer. E é uma pessoa passando a perna no outro, aí você vai tentar tirar um alvará, né, a licença, você tem que comprar a licença. Então isso é uma coisa muito frustrante, né? Eu não imagino como é ser um empreendedor no Brasil. Deve ser complicado. Esse seu relato técnico, ele é perfeito e ele, na verdade, responde exatamente a pergunta que você me fez. Tecnicamente é exatamente isso, Diogo, que nós enfrentamos no Brasil. Os jeitinhos, né? Isso é muito complicado. E não só isso, mas uma coisa que eu fiquei pasmo também, que o meu pai falou. Meu pai é empreendedor, sempre foi empreendedor, e no Brasil, obviamente, já teve farmácia, a loja de cesta matinal, correios, a loja de roupa, enfim, teve bastante negócios no Brasil. Certo. E ele dizia assim: Diogo, de 100 mil que você faz, que você tem não de lucro necessariamente, de 100 mil de receita, né? Você é taxado sobre 100 mil de receita. Exatamente. Você pode ter 95 mil de despesa, você é taxado sobre 100 mil. Isso não faz lógica nenhuma. E o governo se torna o seu sócio. Exatamente. Então o que é? 6, 7 meses do ano você está trabalhando para o governo. Uma coisa assim é ridículo. Depois você trabalha para você, porém, aquilo que você já pagou para o governo não vai suprir a tua necessidade. Exatamente. Então, aqui é um pouquinho diferente. Você tem 100 mil de receita, você teve 95 mil de gasto, 5 mil de lucro, você vai ser taxado sobre 5 mil de lucro. Parece um pouquinho mais justo para mim, né? Pouquinho. Então eu creio que você vai ter uma chance diferente de poder desenvolver esse seu lado empreendedor aqui também, né? Porque é uma coisa que, como teu pai falou, você precisa não colocar os seus ovos numa cesta só, você precisa ter essa diversificação, né? E se não tiver, você tá apostando num galo só, então é complicado. Mas que legal. E Lombardi, me fala essa tua vinda para cá. Eu sei a razão agora, mas como que foi essa tua vinda? Foi bem planejada, bem estruturada? Vocês falaram, olha, planejamos durante 2 anos, agora a gente está na hora, ou foi mais uma coisa assim no desespero e vamos correr daqui? Como que foi isso? Não, o desespero batia à medida que o Brasil, né, ia se tornando algo praticamente impossível para a vida de quem já estava pensando, né, em sair daquele país. Agora, eu imaginei que meu planejamento, né, fosse ideal, mas depois do dia que eu te conheci, eu falei, cara, não planejei legal, eu devia ter ligado pro Diogo Esteves. Ele não tá falando isso com propaganda não, tá? Garanto pra vocês, ele não tá ganhando um tostão pra fazer isso. Exatamente, aliás, muito pelo contrário, o que eu tô ganhando aqui, na verdade, é uma experiência maravilhosa de estar ao lado de um amigo que eu aprendi a conhecer e a gostar pela pessoa que é e pelo que faz. Depois você se tornou meu amigo, né? São dois, com certeza. Exatamente. Agora, eu conheci o Diogo pelo que ele faz. E desde o Brasil pesquisando, que eu conheci o seu trabalho através de um vídeo, analisando aquilo que você fazia aqui nos Estados Unidos. Por isso você é um cara jovem, safo, inteligente, tem boa família, tem uma boa educação e é um grande profissional. E eu, jornalista no Brasil, quem me conhece sabe disso, eu nunca fantasiei em absolutamente nada que fiz na minha vida. Por isso, graças a Deus, fui muito premiado no Brasil. Parabéns. Fui bem sucedido na profissão e digo com o maior prazer, o Diogo é um cara que é um exemplo aqui nos Estados Unidos de um brasileiro que vem e quer vencer. Então, o meu planejamento, ele foi baseado, né, naquilo que a gente pode chamar aqui do que de... By the book? By the book. By the book. O que você estava pesquisando e achou que era, né? Exatamente, perfeito, pronto, é isso aí. E é exatamente isso que eu enfatizo com as pessoas, Lombardi, porque você viu, depois da nossa conversa, Lombardi falou bem assim, Diogo, devia ter conhecido você uns 2, 3 meses antes de eu vir pra cá, e teria sido um pouco mais fácil. E não importa se você tá vindo pra cá com dinheiro, sem dinheiro, com informação, sem informação, eu acho que se você tá morando no Brasil, né, e você nunca teve a vivência nos Estados Unidos, eu tô a metade da minha vida aqui, minha vida adulta e profissional é toda aqui. Verdade. Se eu fosse pro Brasil, ia ser a mesma coisa, mesmo que eu nasci lá. Eu precisaria de uma assessoria ou alguém, pelo menos, para me dar ajudar nesse planejamento. Com idoneidade. Exatamente, claro, isso é extremamente importante, né? Lá corremos o risco, aqui não. Claro, exatamente. Então o brasileiro ele já vem para cá, às vezes ele acaba não buscando esse tipo de ajuda, uma que não está muito disponível, né? Você sabe que não tem ninguém fazendo isso nesse mercado, razão pela qual nós estamos fazendo isso hoje. Mas assim, é difícil que o brasileiro, ele parece que já está acostumado a ser levado vantagem, né? Então quando ele vem para os Estados Unidos, meu pai sempre fala isso, que o brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil acaba não saindo dele. Então porque ele está acostumado as pessoas tirarem vantagem dele. Verdade. Quando vem pra cá, fala, não é bem assim, né? No começo fica ressabiado e tal, mas aqui não funciona desse jeito. Exatamente. Agora, claro que toda regra tem sua exceção, né? A gente a ideia toda desse projeto é poder montar uma comunidade bem próxima, né? Que a gente possa contar um com o outro. Tivemos uma reunião uns 2 dias atrás justamente sobre isso. Exatamente. Então o planejamento não foi o que você achava que ia ser, né? Realmente teve algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas, bastante coisas, né? Muita coisa. Quando você chega aqui, você vê que as coisas vão se
se encaixando, né, conforme você havia planejado. Porém, quando você vai colocar em prática, você precisa da vivência, você precisa saber como é que funciona realmente, né, na acepção da palavra, aquilo que você planejou. E aí não dá pra gente ficar aqui falando, porque são inúmeras questões, né? E aí onde você se depara com pessoas, graças a Deus, maravilhosas, como eu acabei me deparando com o Diogo. E aí você vai entendendo, né, com muito mais fluidez o que é que você tem que fazer. Que na verdade você já deveria ter feito, ou então você falou, poxa vida, eu não fiz, por não ter conhecido esse método, essa metodologia. Então as coisas mudam um pouco, sim, Diogo. Tem duas maneiras que a gente pode aprender, né, Lombardi? Bater a cabeça na parede. Exatamente. Ou com a experiência dos outros. Isso. Eu particularmente gosto de deixar as outras pessoas baterem a cabeça, o que nós fizemos muito quando chegamos aqui. Meu pai, especialmente, se tivesse uma pessoa assessorando ele, seria muito mais fácil. Mas enfim, é uma coisa muito importante. Nós estamos trabalhando com uma família que é a primeira família do programa completo de relocação, mencionei para você. E a família é super querida. E quando nós sentamos com ele para ver o planejamento inicial e o planejamento que eles têm hoje, assim, em termos de valores, eles ficaram pasmos. Porque você falou isso. Eles estavam achando que era tipo 15, 20 mil que você mudava bem mudado. Depois de colocar todos os números no papel, eles precisam, com o que eles querem, de mais ou menos 45 mil dólares. Então, poxa, é só uma diferença de 100%, 120% aí. Então, essa é a importância que eu falo. Planejamento é tudo na vida. Se você não se planeja, você vai acabar levando tombo. E esse é um ponto chocante. Né? Eu tinha ideia lá no Brasil que as coisas ficavam um pouco mais caras aqui, né? Daquilo que você planejava. Inclusive, vi um vídeo seu, né, falando da Dream e tal, achei aquilo muito legal. Mas quando você chega aqui, você vê que para que a coisa funcione aqui, tudo é muito certo, né? Não tem nada de jeitinho. E outra coisa, o profissional ele é pago pelo que ele faz, inclusive para ouvir aquilo que você tem em mente, que é o tal do apontamento. Isso. Né? Não é que nem no Brasil, que você senta numa praça, vai tomar um sorvete, ali você fala tal, desenvolve uma conversa, de repente você não traz benefício, porque você está de uma forma absolutamente assim, natural e informal falando com a pessoa. Aqui não. Aqui se você senta para conversar, a pessoa vai te destinar para algo que você precisa, mas você paga por isso. Sim, você não tem esse negócio, não, pera um pouquinho, mas você não vai me ajudar? Não, eu te ajudo, claro, mas eu só pago porque sou profissional. E não só isso, Lombardi, mas uma coisa que as pessoas caem muito é aquele negócio assim, os advogados que nós trabalhamos, eles cobram as consultas. Sim. E eu faço questão de eles cobrarem a consulta. Perfeito. Porque se um advogado fala pra mim, não, eu não cobro a consulta, aí eu fico um pé atrás. Exatamente. Porque na minha visão, esse advogado é um vendedor. Exatamente. Um exemplo claro, tá? Eu tive um cliente que nós estávamos trabalhando, que ele tá fazendo o processo dele em cima do L1, e ele foi numa feira no Brasil, uma feira que tinha advogados, tinha agentes imobiliários e tal, bastante vendedores. Certo. Foi conversar com esse advogado e falou o seguinte, o advogado estava lá para vender o visto EB5, aquele visto de $500 mil, né? E aí ele falou pro advogado, falou assim, pô, eu entendo que isso daí é um visto maravilhoso, que leva pro Green Card, eventualmente a cidadania, mas e o L1? O L1 também é um visto bom que te leva pro Green Card, né? O advogado teve a cara de pau de falar para ele que o L1 nunca levaria você para uma Green Card, para uma residência. Olha só. Aí ele liga para mim e fala, Diogo, me explica isso. Falou, cara, o meu pai veio pelo L1, meu pai, minha mãe e minha irmã, veio pelo L1, tiraram a residência e tiraram a cidadania. Como que um L1 não leva para residência? Isso é ridículo. Mas por quê? Porque a pessoa tá ali para vender um produto para ele. Exatamente. A diferença do trabalho que nós fazemos, os profissionais que estão trabalhando com a gente fazem, eu faço questão de cada um cobrar pelo seu serviço. Para que a pessoa se dê bem. Exatamente, que eles estão ali, eles estão recebendo para poder dar um conselho certo para a pessoa. Perfeito. Não ficar brincando, porque, Lombardi, vamos ser bem sinceros, você veio para cá com toda a tua família. Você não tá querendo brincar de Estados Unidos, na verdade? Exatamente. Você tá querendo vir para cá para dar certo. Exatamente. Né? Exatamente. É uma escolha, né? Claro, eu falo para as vida. pessoas que algumas pessoas acham que a vinda para os Estados Unidos que é o complicado. E você sabe que não é. Não. A vinda para os Estados Unidos é relativamente fácil. Agora, você fazer do jeito certo, para ficar certo, para ficar legal, para ficar bonitinho e dar certo aqui, esse é o planejamento. Exatamente. Né? Para você fincar raiz aqui é difícil. Exatamente. Né? Porque então... você tem que estar muito bem ancorado, você tem que estar muito bem orientado, né? Para que você consiga fazer tudo andar corretamente. Exatamente. Não é aquela questão do tempo, de fazer com rapidez para dar certo, que é o tal do jeitinho. Isso. Não. Não importa o tempo, e sim aquilo que você está fazendo para que seja correto. Exatamente. Então é perfeito. Assim, eu falei, o Lombardi veio para cá em fevereiro, tá aqui há 10 meses agora, Exatamente. A gente tá em dezembro, né? Então dá tempo ainda de arrumar as coisas. Esse que é a coisa boa, né? É um pouquinho mais difícil do que fazer antes de sair do Brasil, mas pelo menos dá para ter um respaldo maior aí. Mas para isso tem que estar aberto, claro. Tem que estar com um pensamento positivo.
maneira impressionante. O meu filho mais velho, ele veio pra cá, agora ele voltou pro Brasil, ele tá namorando sério, enfim, e ele conseguiu aprimorar. Ele falava muito bem o inglês, mas é aquela questão da pronúncia. Eu e minha esposa, né, a gente fica lá em casa, boiando, ouvindo, né, a galerinha lá, os nossos filhos e tal. Mas aí, Diogo, uma coisa que é legal é quando você começa a conversar com pessoas que nem você fala o inglês fluente, mas você tem uma pronúncia interessante, né? Então a gente fala, claro, mas a pronúncia que a gente tem, eu modestamente sou jornalista, falo bem o português, modestamente falando, mas... Modestamente não, fala muito bem o português, não, porque imagina, o meu... você fala bem, imagina, que isso? Eu vivo pedindo desculpa ao pessoal, já falou, olha, se eu falar alguma coisa errada, aí me desculpa, mas tem gente que coloca no comentário, não, mas desculpa, mas 13 anos de América não é desculpa falar palavras erradas. Vamos ser sinceros, né, gente? Não, mas se você tá na Alemanha durante 13 anos, você fala alemão o dia todo, você vai esquecer uma coisinha ou outra. É lógico, esse negócio da concordância, o vocabulário, ele fica mais curto, né? Coisas que mudam, né? Porque as regras mudam, claro. Então, assim, eu como jornalista tenho que tá aprimorando o português, que é uma língua difícil. Agora, o inglês é um fato novo, é uma novidade. Eu tô me apresentando por ele em inglês, eu sou Lombardi Júnior. Prazer, eu gostaria de conhecer um pouco mais você. E quem vai me ajudar é você. Claro. Os meus filhos estão me ajudando e por aí vai. O Lombardi me deu a permissão de fazer isso que a gente vai fazer agora. A única razão pela qual nós vamos fazer essa sessãozinha de inglês aqui. Mas é o que eu estava conversando com ele hoje. Se você não tiver aberto a ter a sugestão de pessoas quando você fala algo errado ou faz algo errado, realmente você é um tipo de pessoa difícil de lidar, né? Porque você não está querendo crescer, na minha opinião. Ou seja, você não vai ter o aprendizado devido e aí você vai ficar dando murro em ponta de faca. E aí é terrível. Você sabe como que eu aprendi o inglês, Lombardi? Duas coisas. Uma, eu assistia muito filme em inglês, quando eu vim pra cá com 14 anos, com legenda em inglês com o dicionário do lado. É uma excelente sugestão, um jeito fácil de aprender. Você tá com o dicionário do lado, você dá o pause no Movie, olha a palavra e faz de novo. Hoje em dia não precisa disso. Você tem aplicativo no celular que você coloca ali, é rapidinho, né? Mas a segunda maneira, que algumas pessoas não gostam também, eu tinha amigos lá em Miami que eles me corrigiam na frente das pessoas. Então eu falava alguma coisa em inglês e eu dei permissão pra eles fazerem isso, claro. Eu falava uma coisa, ele já, Diogo, não é assim que fala. Então eu pensava 2 vezes na próxima vez que eu ia falar. E aí eu usei essa tática com a minha esposa. Lógico que foi meio ruim no começo, mas ela hoje agradece por isso, né? Porque então, ela poderia levar pro pessoal. Depois ela entendeu que era uma aula de inglês. Exatamente, mas é uma aula de inglês avançada. E o melhor jeito de aprender inglês qual que é? Você tá na cultura, você tá se envolvendo com americanos, né? E os americanos geralmente têm a tendência de querer te ajudar, dependendo de onde você tá, né? Não, isso é verdade. Exatamente. Aliás, é um perfil do americano. Sim, não tem dúvida. Então, algumas palavrinhas. Vamos lá. O Lombardi falou agora como que fala que o teu filho tá na escola? No High School. High School. Ah, então, tá vendo? Isso. Nós paramos no Dunkin' Donuts aqui, ó, pra tomar um cafezinho. Também ainda não tô fazendo dinheiro com o Dunkin' Donuts, mas tá aí a propagandinha deles. Não, agora eu vou pedir então. Café delicioso, vamos lá. Hot Chocolate. Hot. E olha que eu deveria saber, porque o Silvio Santos tinha aquele programa Hot, lembra? Exatamente, vai trabalhar. É verdade. Hot Chocolate. Perfeito. Legal, ótimo. Nós estávamos contando agora. 1, 2, 3, quase. Então vamos lá. Você tem tree, que é árvore. Você tem free, que é grátis. Ou gratuito, né? E você tem three. A minha filha, ela chega a querer colocar o dedo, né, na minha língua para que ela dobrar. Suba e vá pro céu da boca. É que ela tem que dobrar e subir, né? É incrível. Exatamente. Agora, é uma questão de pronúncia. Isso aí depende muito do treinamento. Claro, e é tudo prática, né? É como tudo na vida. Se você não pratica, esquece, você não vai fazer. Exatamente. Tem que falar como Cebolinha mesmo, né? Do excelente Maurício de Souza. Exatamente. Perfeito. Uma outra que eu passei pro Lombardi também era a palavra mundo em inglês. Essa é complicada porque você tem que literalmente... não é simplesmente Word. Eu anunciava Extreme, More Than Words. Isso. Aliás, também More Than Words não é o caso, né? Wonderful Words, com o Louis Armstrong. Isso. Né? E eu achava que a minha pronúncia era boa pra caramba, é nada. Como é que se pronuncia? Words. Word. Então tem o word, que é palavra mesmo. E aí você tem o world. Tá vendo? World. O W tem que fazer mais ou menos o seguinte: 4 curvas antes de sair da tua boca. Exatamente, é o world, né? Então, são várias coisinhas que, mesmo que você tenha se formado em inglês no Brasil, quando você vem pra cá é totalmente diferente. Pois é. Eu me formei no FISC, né? Aquela escola de inglês do Brasil. Me formei lá, mas quando eu vim pra cá, eu sabia 20%, 30% do que eu precisava saber mesmo. É aula prática
né? E aí, tem gente do outro lado que vai dizer, esses caras são frescos, né? Principalmente o Diogo, que já está há muito tempo nos Estados Unidos. Agora eu vou dar um exemplo para você que não é frescura, não. Eu fui no Walmart. Walmart. Tô pronunciando da forma como eu fiz exatamente no dia que eu cheguei lá, e perguntei pro cara, tava bem próximo. Aliás, eu tava dentro do mall, do estacionamento ali do Walmart. E eu, onde é que é a entrada aqui do Walmart e tal? Até, né, eles chegarem à conclusão que eles estavam falando sobre Walmart, eles pensaram que eu tava procurando outro lugar e eu tava lá. Boa, já pensou? Tá certo? Chegando lá, eu fui pedir presunto, porque eu adoro presunto, né? E, Diogo, eu fiquei, cara, é tão fácil, são 3 letras, H-A-M. E eu pedi ran, e não sei o quê. E o cara pensou que eu tava pedindo pra ele sair correndo. Agora, por que disso aí? Explica aí. O cara falou, esse cara tá maluco, tá chegando aqui, pedindo pra que eu saia correndo daqui. Então, o inglês não é uma língua difícil, né? Mas ele é, como toda outra língua, você precisa de tempo pra poder aprender, né? E você tem que aprender da maneira certa, né? Uma coisa, como você falou, uma coisa tão simples quanto ham, é H-A-M. Até eu chegar no Reno, o cara já tinha corrido, voltou. Mas eu fui aprender chinês. Você sabe quantas aulas eu fiz de chinês? Uma. É mesmo? Porque chinês é a língua mais complicada, pelo que eu ouvi, do mundo. E 10 palavras diferentes que tem uma pronuncia ou jeito é muito difícil, entende? Então é lógico que tem que ter uma base do Brasil, mas dá pra vir pra América sem o inglês, né? Dá pra, pelo menos o básico. Sem o mandarim? Aí não dá, é complicado, né? Então, toda ajuda que você puder ter é pouco, né? Agora, por que o cara pensou que eu tava pedindo pra ele correr? Porque run é correr, ran é correr, correu no caso, né? E o cara ria, rapaz, aí ele tentou me ajudar, pô, o cara foi bacana até, né? O vendedor lá do Ran. E o cara... Ran é corredor, né? Não, aí ele colocou no Google Tradutor e fez assim e tal. E eu fiquei abismado com aquilo. Eu falei, mas não tô entendendo, tá parecendo conversa de louco. Então, uma das coisas que a gente tá fazendo com essa família que tá vindo pra cá, e tá incluso, inclusive, é a primeira visita no supermercado com alguém que fala inglês. Você entendeu por quê, né? Entendi. Claro que eu entendi. Eu senti na pele isso. Exatamente. Você vai pedir um presunto, o cara pensa que você tá mandando ele correr de lá. Mas pô, é uma loucura, assustador. É uma loucura. Mas, não, que legal, cara. Foi bom que agora deu pra gente conhecer um pouquinho do Lombardi, um pouquinho do porquê que ele saiu do Brasil, como foi a chegada dele aqui, como que tá o inglês dele, pra vocês verem. Não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa ser planejado e ter pelo menos o básico do básico pronto, senão realmente é complicado. Exato. Que bom, cara. Obrigado nesse bate-papo, foi muito bom. Excelente, maravilhoso. Maravilha. O Topa Tudo por Dinheiro é pra você sorrir. Lombardi, será que eu consigo fazer um negócio aqui ou sirvo pra esse negócio? Não sei. Olha, você ficou bem aí, viu? Ficou bem aí. Gostei. Quem sabe, né? Logo, logo.